Olá, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. No dia de hoje nós veremos aqui, a lição de número 12, que tem por título Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Muito bem. O que a gente pode pensar sobre isso, assim? Judas, sobre o título, né? Judas, quando a proximidade com Jesus não faz diferença. Bom, os discípulos, as pessoas daquela época, tiveram a aventura de ver Jesus pessoalmente e estar perto dele. Mas nós também, nos dias de hoje, nós temos algo diferente das pessoas que escreveram a Bíblia, por exemplo, das pessoas que são descritas na palavra de Deus antes da vinda de Jesus. Porque as pessoas, antes da vinda de Jesus, não podiam entrar na presença de Deus. Então, eles precisavam de um sacerdote, eles precisavam de um profeta que revelasse para eles a vontade de Deus, e essas pessoas especiais que entravam na presença de Deus, não eram todos. Agora, através de Jesus, através da sua morte na cruz, do derramamento do seu sangue, Jesus fez com que nós fôssemos capazes de entrar na presença do Pai, de estar perto dele. E aí eu trago a seguinte reflexão: a proximidade com Jesus, a possibilidade de proximidade com Jesus que nós temos no tempo que se chama hoje, faz a diferença na nossa vida? Nós podemos olhar para a vida de Judas e para a vida de alguns dos discípulos e ver que em algum momento ter Jesus assim tão perto não fez eles enxergarem coisas que hoje nós enxergamos. Mas será que nós realmente enxergamos coisas que nós podemos enxergar por estar perto de Jesus, por poder chegar perto do Pai, perto de Jesus e ter o Espírito Santo dentro de nós, nos dirigindo? Isso realmente está sendo potencializado na nossa vida, aproveitado por nós? Vamos refletir sobre isso, vendo um pouco da trajetória de Judas, então. O texto do dia é Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esse texto está em Lucas 6,16. É o texto em que Jesus, ele chama os seus discípulos. Então, depois de falar os 10 primeiros, ele fala o 11º Judas, filho de Tiago, e o 12º Judas Iscariotes, que foi o traidor. Se nós lermos anteriormente nesses versículos, nós vamos ver que Jesus ele se retirou para orar, para escolher os seus discípulos. Então Judas, nós podemos compreender que estava dentro da vontade do Pai, que Jesus buscou também. A síntese da nossa lição diz que Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida pelos seus próprios interesses. Vejam bem a síntese: uma pessoa pode andar próximo de Jesus e mesmo assim ser corrompida pelos seus próprios interesses. A introdução, então, da nossa lição. Judas, infelizmente, ele não entrou para a história por ser um parceiro de Jesus, por ser um discípulo que realmente acompanhou Jesus em tudo, mas porque, mesmo próximo, ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Judas era aquele que cuidava dos recursos financeiros do ministério de Jesus. Então a gente pode pensar assim: quem é que a gente coloca para cuidar dos nossos recursos financeiros? Deve ser uma pessoa de confiança. Mas Judas, a palavra nos conta que ele se apropriava de parte das ofertas do ministério de Jesus. Mesmo assim, vocês acham que Jesus não sabia da desonestidade de Judas? Jesus sabia, mas mesmo assim, Jesus amou Judas até o fim. Jesus serviu a ceia para Judas. Jesus lavou os pés de Judas. O caráter, os erros de Judas não alteraram o caráter e as atitudes de Cristo. Nós vemos no texto bíblico da nossa lição toda uma descrição, né? Quando Jesus
coloca aqui: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingido. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado, e molhando o bocado o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu, e era já noite. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus os amou até o fim. Jesus não disse, aqui no texto não diz que Jesus amou alguns até o fim. Jesus amou a todos até o fim, inclusive aqueles que ainda seriam salvos, inclusive nós. Graças a Deus, né? E eu acho muito interessante o versículo 3, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e sabendo que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele levantou-se, tirou as vestes e fez o que tinha que fazer. E lavou os pés dos discípulos, e aí deu início àquela jornada em que ele seria então entregue aos seus algozes. Mas ele sabia que Deus tinha colocado tudo em suas mãos. Ele sabia que ele tinha saído de Deus e que ele voltaria para Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus coloca tudo em nossas mãos, que verdadeiramente tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que está dado para nós, vem de Deus e está ao alcance de nossas mãos. E nós sabemos também que viemos de Deus, que foi Deus que nos trouxe, que nos enviou, que nos colocou neste mundo e que nós também voltaremos para Ele. Essas três coisas nos encorajam a cumprir a nossa missão. Jesus, sabendo que todas as coisas estavam em suas mãos, sabendo que tinha vindo de Deus e iria para Deus, ele se levantou e deu continuidade ao seu propósito. Que nós também possamos saber estas três coisas e que estas três coisas nos ajudem a enfrentar o mundo, a enfrentar as coisas que temos que enfrentar, a nos colocar de pé diante de toda e qualquer circunstância. E olha que a circunstância que Jesus se levantou para enfrentar foi algo muito grandioso, muito pesado, muito duro. Mas ele, sabendo estas três coisas, não se acovardou. Foi até o fim e por amor. Irmãos, Judas, um dos 12 escolhidos, um discípulo de Jesus. Ele foi então chamado por Jesus para ser discípulo. Lá em Lucas 6, 12 e 13, ali fala que Jesus orou, que Jesus escolheu e ele chamou Judas Iscariotes, aquele que também seria o traidor. Ele, Judas Iscariotes, tem esse nome, algumas pessoas acreditam que é porque ele veio de Quiriote, do sul da Judeia. Então o nome tinha algo a ver com a sua naturalidade. Outros acham que poderia ser de um grupo que portavam adagas, e esse grupo eram chamados de os sicários, que carregavam facas, que tinham armas. Mas isso não se acredita muito que seja porque Judas não era uma pessoa violenta, não era um tipo de pessoa que andava armado. Mas a grande referência de Judas, infelizmente, é que ele é o traidor. Andou com Jesus, ouviu a Jesus, viu Jesus libertando pessoas, curando, salvando, fazendo milagres. Ele andou próximo de Jesus. Todas as experiências que Judas teve com Jesus, infelizmente, não foram suficientes para firmar Judas na vida com Deus, para fazer de Judas um verdadeiro seguidor de Jesus.
Nós temos tido experiências para com Deus. Eu tenho certeza que você que me assiste hoje, que conhece Jesus, que caminha com Jesus, tem várias experiências para relatar que você já teve. A experiência da sua salvação, a experiência, quem sabe, até mesmo da sua infância, da sua juventude, em que Deus já te encaminhava para alguma coisa, mesmo que ainda não o conhecesse de fato. Deus já preparava o caminho. Depois da sua conversão, quantas bênçãos, quantas experiências, quantos momentos marcantes você já viveu com Jesus. Esses momentos todos servem para nos firmar, para nos fazer seguidores de Cristo, suas testemunhas, seus verdadeiros discípulos compromissados com Ele. Nós temos tido essas experiências e deixado que elas produzam em nós as marcas e as transformações que nos fazem as pessoas que Cristo quer que nós sejamos. Porque em Judas isso não aconteceu. Então é possível que vivamos experiências, que estejamos próximos, né, das coisas que Deus opera, mas sem permitir que essas coisas tenham lugar em nossas vidas. O item 2 da nossa lição diz: um homem que lidava com dinheiro. Como nós vimos, Judas foi tesoureiro. Então, foi ser tesoureiro que o levou a trair? Não. Já era a sua índole, né? Já era a relação dele com o dinheiro que tinha ali algo que não era correto, né? Então a relação dele com o dinheiro foi o ponto-chave, né? Que o levou a trair. Que relação é essa? A relação de amor ao dinheiro. A relação de ser apegado às coisas materiais. E isso então levou-o a desejar transformações que não tinham a ver com as transformações que Jesus queria e veio para promover em toda a humanidade. Foi por dinheiro, né, que Judas entregou a Jesus. O dinheiro teve um poder de sedução muito grande na vida de Judas e nós podemos dizer que nos dias de hoje o dinheiro tem muito poder de sedução na vida de muitas pessoas. Judas já era desonesto e com amor ao dinheiro ele usou de desonestidade para ter dinheiro. A Bíblia nos conta que ele pegava o dinheiro, algum dinheiro que entrava ele pegava do ministério de Jesus, então ele era desonesto. E a Bíblia também nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pense, por que existem pessoas que têm tanto e outras que têm menos? Porque as pessoas que têm tanto amam o dinheiro e cada vez mais. E é por isso que aí vem a corrupção, aí vem a maldade, aí vem a criação de cadeias de vícios para lucrar em cima destes vícios. A razão de tudo sempre é o dinheiro, certo? Então, muitas vezes, doenças são permitidas para que a indústria farmacêutica produzindo o remédio enriqueça. Pense nisso, que muitas coisas... E por que existe o tráfico de drogas? Porque é dinheiro. Porque as pessoas lucram com a maldade, lucram com o fracasso dos outros. Os bancos, cada vez com juros mais altos, querendo que quanto mais você deva, melhor. Por quê? Porque ele quer te ajudar? Não, porque ele quer enriquecer em cima da tua necessidade. Nós vivemos num mundo em que ter é mais importante do que ser. As pessoas se preocupam em mostrar para os outros o que elas têm. Porque isso, para o mundo, determina quem nós somos. Mas nós que conhecemos a Jesus, sabemos que ser é mais importante do que ter. Então, ser uma pessoa temente a Deus, com fé em Jesus Cristo, que trabalha para o reino, é mais importante do que ter toda e qualquer riqueza que este mundo possa nos oferecer. Essa era uma fraqueza de Judas, e é uma fraqueza de muita gente. O querer ter, o amor ao dinheiro. E isso levou ele à morte eterna, à separação de Deus. Que a gente venha meditar aonde está o nosso coração, porque onde está o nosso coração, aí está também o nosso tesouro. E quem junta tesouro na terra, esse tesouro pode ser corrompido, pode se acabar, mas o tesouro do céu, esse é eterno, esse não tem fim, a traça não corrói. E é isso que nós precisamos cultivar na nossa vida,
tesouros no céu e não na terra. É lógico que nós precisamos nos sustentar, ter o nosso conforto, mas nestas coisas não deve estar o nosso coração nem a nossa prioridade. Quem vive assim, buscando coisas materiais, muitas vezes deixa brecha para o inimigo, assim como o amor ao dinheiro, a tendência à desonestidade que Judas tinha, abriu brecha para a atuação de Satanás na vida dele. O item 3 disse que ele era um ladrão. Ele amava o dinheiro e roubava valores do ministério. Então, o amor ao dinheiro deturpa as mais nobres missões. Vocês já não ouviram falar de ONGs que talvez arrecadavam coisas para ajudar e que na verdade também lavavam dinheiro, usavam ali para lavar dinheiro desonesto, ou até mesmo ficavam com parte das coisas para o seu próprio benefício. Vocês já não ouviram falar até mesmo aí, ó, nas campanhas de vacinação agora? Pessoas que se valem da vacina para vender para outros, né? Pessoas que mentem e que se candidatam ao auxílio emergencial sem ter necessidade, tendo seu ganho, tendo seu emprego. Tudo porque para ganhar dinheiro fácil, para ter dinheiro, então são desonestos, né? E então uma missão nobre que é ajudar. Não que o governo seja a coisa mais boazinha que existe, mas é nobre ajudar pessoas que são profissionais do ramo informal e que agora estão prejudicados por conta da pandemia. É nobre, mas essa missão nobre, por causa do amor ao dinheiro, acaba tendo o seu objetivo deturpado. Ou ainda bolsa escola, que as pessoas mentem e enfim, usam disso para o seu benefício, ao invés de usar isso para os seus próprios filhos, realmente, para ajudar os seus filhos nos estudos, não é? Tantos exemplos nós temos de ações que são positivas, mas que as pessoas, pela sua maldade, pelo seu apego ao dinheiro, fazem de forma errada. Gente, a qualquer profissão, se tem amor ao dinheiro, ela acaba sendo deturpada pela missão mais nobre que possa ser. Os médicos, de repente, com amor ao dinheiro, atendem as pessoas rapidamente para ter mais consultas, ou às vezes prolongam a resolução daquele problema para continuar ganhando em cima. Às vezes até mesmo pastores, né? Insistem e vendem a ideia da teologia da prosperidade para que tenham maior arrecadação e assim usufruam dessa arrecadação para o bem próprio. Os políticos, enfim. Mas a grande missão do ministério de Jesus não era para o bem próprio de nenhum discípulo. Era para a pregação do evangelho, para a conversão. Mas desde lá tinha alguém que tirava parte disso para o seu próprio benefício. Muitos pastores, muitas igrejas pregam sobre finanças de uma forma pouco bíblica, colocando Deus como aquele que veio para suprir as suas necessidades financeiras. Deus que dá, sim, tudo o que nós precisamos, mas não de uma forma irresponsável, como aquele que vai assim, esbanjar bens materiais sobre a nossa vida. Não é esse o objetivo de Deus. Ele nos dá, sim, a sua provisão divina, mas nós devemos gerir os nossos gastos com sabedoria e nós devemos também produzir, né? Nós devemos trabalhar para produzir o nosso ganho e assim gerir este ganho com sabedoria e também contribuindo ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então, a parte financeira é algo importante na nossa vida que nós precisamos pensar e avaliar o quanto ela toma o nosso tempo e o quanto nós temos sido honestos e contribuintes fiéis na casa do Senhor, não esperando que Ele supra só as nossas necessidades de forma material, mas sim nós nos dedicando a Ele e assim como num ciclo infinito de bênçãos, Ele nos recompensa porque Ele é bom e nós nunca ganhamos dele no dar. O item 2, diz Judas o traidor, o pecado da proximidade. A fraqueza dele então era ganância, era querer ganhar, era tirar proveito. Isso permitiu que Satanás entrasse na vida dele. Mas mesmo assim, mesmo que Satanás estivesse usando a vida de
Judas, Satanás não era o único responsável pelos seus erros. Judas tinha responsabilidade. Então, às vezes, nós colocamos a responsabilidade em problemas espirituais, quando também existem o problema da nossa personalidade e da nossa própria escolha. Nós temos escolha, certo? Então, Judas, ele escolheu errar. Talvez Judas esperasse que Jesus lutasse, que Jesus pegasse em armas, que Jesus lutasse contra o Império Romano. Talvez Judas vendeu a Jesus e achava que naquele momento em que fossem prendê-lo, ele faria ali uma revolução armada. Talvez ele esperasse isso. Talvez Judas esperasse que Jesus restaurasse a autonomia nacional dos hebreus que eles perderam depois do cativeiro. Então, imaginava assim, Jesus poderia usar os seus poderes sobrenaturais, divinos dados por Deus, para fazer com que o povo de Israel tivesse um império, dominasse o mundo daquela época. Talvez ele esperasse isso, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus falava de morte, falava de sofrimento, e que ele iria passar por esta morte, por esse sofrimento. E isso talvez fez os discípulos sentirem medo, né? E Judas talvez esperasse que ele mudasse isso, que acontecesse alguma coisa que colocasse eles no topo do mundo político e do exército, enfim, não sei, né? E como Jesus não fez isso, talvez isso não pregava isso e não veio para fazer isso, talvez isso fez com que Judas nem acreditasse que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, tão humilde e pregando o amor ao invés do poder. Então, uma pessoa apegada ao dinheiro, e o dinheiro, as pessoas pensam que nos traz poder, é um poder limitado, irmãos, e muito perigoso. Mas Jesus veio pregar um poder ilimitado, e com o qual nós não corremos nenhum risco, a não ser a felicidade de viver com Deus eternamente. Esse é o reino que ele veio propor a nós. Então, o projeto de Deus não era parecido com o projeto de Judas e nem de ninguém daquela época. O projeto de Deus era outro. Então, Judas entregou Jesus dominado por Satanás, tentado pelo dinheiro, né? E assim a profecia se cumpriu. E em 2 dias a profecia se cumpriu. Judas foi um homem comprado. Os sacerdotes, os doutores da lei que detestavam a Jesus, porque Jesus ensinava coisas que eles não entendiam. Ele foi comprado por estes homens, ele foi comprado por Satanás. Nós estamos à venda? Alguma coisa nos compra? O mundo está à venda. As pessoas do mundo estão à venda. Muitos colegas de trabalho já se venderam. Muitas pessoas, muitas instituições se venderam. Nós estamos nos vendendo. Que tenhamos a nossa atenção chamada para este fato. O item 3 diz: o traidor precisava tirar a própria vida. A Bíblia não diz isso, que Judas teria que morrer ou que ele morreria se matando como que aconteceu. A Bíblia só diz que ele trairia a Jesus, né? Judas poderia ter tido um destino diferente. Há pessoas que se deixam levar pelos seus desgostos, pelo desgosto da sua vida, pelo desgosto dos seus atos, se veem errados e acham que não existe solução para elas, não permitem que essa solução venha sobre elas, negam a restauração que Deus pode fazer na vida delas. Então, que a gente também compreenda, sim, Judas errou, Judas traiu a Jesus, mas existia restauração para ele porque Jesus o amou até o fim. Os outros discípulos, eles também abandonaram a Jesus. Pedro negou a Jesus e houve restauração para Pedro. Nós pecamos e há restauração para nós. Deus continua sendo o mesmo, pronto para nos salvar. O item 3 diz como Jesus tratou Judas. O número 3:1 diz, Jesus o amou até o fim. Jesus não fez e não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença. Porque Jesus sabia que Judas o trairia e não o tratou diferente. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele.
Os nossos erros não mudam o amor e a vontade e o poder dele para nos salvar e para nos transformar. Os demais discípulos, como eu disse, também deixaram Jesus sozinho. Quando Jesus foi preso, eles não deram assistência, eles não deram apoio. Talvez por medo, talvez por decepção, como eu disse antes, eles esperavam um poder político, um poder material ali naquela localidade. Eles esperavam ser libertos do Império Romano. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Como eu disse, o plano de Deus era outro. Quando ele foi preso, eles se afastaram de Jesus, eles se esconderam. Desculpe. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus, quando ressuscitou, os trouxe de volta à comunhão com ele. Pedro negou a Jesus e foi restaurado. Jesus quer e quis restaurar a comunhão sempre com toda a humanidade. Essa é a história de Jesus, restaurar a comunhão. Então, se nós erramos, se nós cometemos algum erro, nós não podemos desistir da nossa vida. Nós precisamos sim buscar a restauração da comunhão com Deus, porque para isso Ele enviou Jesus. Deus quer ter comunhão conosco. Que a gente possa aproveitar esse desejo de Deus e ter comunhão com Ele diariamente para fazer valer o sacrifício de Jesus por nós. Número 2 diz, Jesus deu a ele a ceia. Jesus deu oportunidades para que Judas se arrependesse. E hoje também Ele está nos dando oportunidades para que nós venhamos a nos arrepender. Jesus serviu a ceia a Judas, não o expôs. Não serviu a ceia assim, atirando a ceia, não. Serviu a ceia com compaixão, com humildade. A forma como Jesus agiu com aquele que sabia que o iria trair, com aqueles que ele sabia que o iriam abandonar, deve nos incomodar. É um exemplo, né, que deve nos desafiar. O item 3 diz, Jesus lavou os pés dos discípulos. É uma lição de humildade. Naquela época, quando eles andavam pelas estradas empoeiradas, eles chegavam a casa com os pés sujos, com os pés empoeirados. Então, lavar os pés sujos e cansados trazia o alívio da caminhada. Pedro disse que ele não era digno de ser lavado os pés por Jesus. E que ele, então, se vai lavar os pés, que lavasse o corpo todo. E Jesus disse, vós estáis limpos, mas nem todos. Isso está em João 13, 10. Jesus sabia. Mas mesmo assim, ele fez o que deveria fazer para nos dar o exemplo. Jesus lavou os pés de Judas, mas a sua alma continuou contaminada. E com o seu sangue, tendo ele morrido na cruz, ele veio para lavar a nossa alma e para que a nossa alma não continue contaminada pelo pecado e pelo mundo, mas limpa pelo seu sacrifício. Mesmo com os gestos de Jesus, com os exemplos de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, Judas o traiu. E nós? Mesmo com os gestos de Jesus em favor de nós, com os exemplos de Jesus, com aquilo que ele deixou na sua palavra, com os ensinamentos que ele continua a nos trazer, como temos sido para com ele? Judas depois tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. E Judas não teve coragem de se reconciliar com Deus. E ele foi chamado em João 17,12, o filho da perdição. Como nós queremos ser chamados? Eu quero ser chamada como a filha da restauração. Que sejamos chamados como os filhos e filhas da reconciliação. Que se vão para Deus, que buscam a Deus, que se jogam na graça conciliadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a história de Judas, nós somos levados, irmãos, a pensar sobre o nosso compromisso com Jesus e a presença do seu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Quando erramos, buscamos a restauração. Nós precisamos sim reconhecer o erro, procurar não deixar brechas em nossas vidas, porque assim como Judas, nós temos as nossas fraquezas e é através dessas fraquezas que às vezes Satanás vem nos tentar, assim como tentou Judas com o dinheiro. Nós precisamos ter fé, irmãos, crer no perdão de Deus para nós e abandonar o que desagrada ao nosso Deus. Aproveitar que podemos estar perto de Jesus e
com essa proximidade, nos influenciarmos por Ele, por seus exemplos, por seus ensinamentos e viver uma vida comprometida com o seu reino. Vamos nos ajudar e tentar fazer isso com a ajuda do Espírito Santo? Viver a vida de Deus perto dele e que essa proximidade nos faça parecidos com Ele, fechando todas as brechas que o inimigo pode tentar, porque pertencemos a Ele e nos agarramos com Ele, com toda a força da nossa vida, da nossa alma, com todo o amor, porque Ele merece. Até a próxima.